Desoneração da folha de pagamento. Você já sabe todos os detalhes? Roda a vinheta. Olá pessoal, estamos começando mais um Pode Simplificar, episódio de hoje número 4. Eu sou Michele, contadora e analista tributária, e estou aqui com as minhas queridas parceiras e hosts desse podcast, com a nossa querida host Laís Freire. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E nossa querida e parceira host Natália Moretti. Oi, Nath. Oi, Mi. Oi, lá. Tudo bom, gente? Eu quero, antes de tudo, dar um oi especial pro pessoal que tá nos ouvindo nas plataformas de áudio, Deezer, Spotify, entre outras. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Seja muito bem-vindo a esse nosso episódio número 4, né, meninas? Sim, isso aí. Que nem eu, viciada em podcast, trabalho escutando podcast. Então, sei que isso é o caso de várias pessoas. Não sou a única viciada em podcast que trabalha escutando, né? É muito bom mesmo ter É verdade. esses ouvintes também para Sim. agregar ainda mais. Sim. Inclusive no caminho do trabalho, né? O pessoal tá indo trabalhar e já ouve ali. Treinando. E existe podcast de todos os assuntos, né? Cada um pro seu momento. Exatamente. E às vezes, reunião de manhã, já coloca um podcast, vai falar sobre desoneração com seu cliente, já ouve o nosso episódio número 4 e já chega lá com a mente fresquinha, né? Cheio de novidades. Com certeza. E pessoal, o episódio de hoje é sobre a desoneração da folha de pagamento. E vamos começar lá explicando para nós o que é, né, essa desoneração da folha de pagamento. Então, essa desoneração foi instituída em 2011, gente. Muita gente não sabe sobre a desoneração. Foi pela lei Plano Brasil Maior, né? Deixa eu confirmar, Plano Brasil Maior. Ela foi criada com o intuito de fomentar o crescimento da economia. Então, alguns setores foram beneficiados por essa desoneração. E aí, ela, a princípio, era obrigatória, depois, em 2015, passou a ser opcional. E o que acontece? Esses setores que foram beneficiados por essa lei, eles podem optar pela contribuição previdenciária tradicional ou por uma contribuição social. O que seria tradicional? O CPP, que é a Contribuição Previdenciária Patronal, que a Ana está super por dentro, né? Que é 20% sobre a folha de pagamento. Ou ele pode optar pela CPRB, que é Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, as empresas elas têm a opção de escolher um modelo mais vantajoso, né? Inclusive, por conta disso que durante 2015 e 2011 era obrigatório, em 2015 passou a ser opcional, que às vezes não é vantajoso para a empresa, né? Exatamente. Depende muito do nicho da atividade e tem que fazer a continha para ver se é vantajoso ou não. Porque de forma bem simples, né? A folha de pagamento, ela acaba sendo onerosa quando incide a parte patronal. Isso mesmo. Que é o INSS. Nath, explica para nós a parte patronal. Vamos dar um exemplo para que fique mais claro, né? Uma empresa, ela tem a desoneração em folha e ela teve como base de cálculo R$20 mil. Sobre essa base, 20% vão ser pagos de impostos. E o que é legal da gente entender sobre isso, né? Porque a gente fala que CPP, é desoneração, a gente tem que falar em valores para que vocês entendam. E é legal que, nem todas as empresas, mas muitas empresas, às vezes, a gente faz mensalmente, né, Mi, para ver como fica mais vantajoso. Né? Porque ou você paga na folha de pagamento, ou você paga através da CPRB. Então, assim, quando a gente fala de desoneração, a gente está falando de 20% de base da sua folha de pagamento. Então, por exemplo, se é uma empresa que tem no Simples, de repente, por vários motivos, ou por dívidas, esse é o pior caso, né? Quando você não tem um planejamento tributário e você está contando com esse valor. Agora, quando você sai por dívidas, você acaba aumentando em 20% a sua folha. E aí muita empresa quebra, muita empresa começa a ter problema. Então é importante, já vou deixar aqui só fugindo um pouco, tá chegando o fim de ano. Vê com a sua contabilidade se você tem débito, parcela, para você continuar no Simples a partir de janeiro. Se for a melhor estratégia, você sair e fazer um planejamento tributário, porque a desoneração, se você não tem, vamos colocar,
se você não foi planejada para ficar no real ou no presumido, ela vai prejudicar e muito o andamento da sua empresa no ano seguinte. Então, conversa com a tua contabilidade para ver como é que tá a sua situação. Exatamente. E assim, e pegando isso que a Nar já falou pra gente, tudo isso, e separando um pouquinho para vocês entenderem, essa parte patronal, ela realmente deixa a folha de pagamento onerosa. Porque ao invés de você, dono da empresa, pagar somente aquele INSS que desconta do funcionário, você paga mais 20% patronal, que esse não é do funcionário, vai realmente para o governo esse. E o que acontece? Como a Lá falou, em 2015 foi implantado, né, com o benefício de ser a opção da seguinte forma: ó, empresa, ou você paga 20% sobre a folha de pagamento, ou você paga um percentual que é muito menor, mas vai ser sobre o seu faturamento, sobre o valor ali total que você emitiu de nota fiscal de acordo com a atividade. Seria a receita bruta. Exatamente, exatamente, a receita bruta. E não são para todas as atividades. Então tem uma listagem, né? Tá na Instituição Normativa, depois a gente deixa aqui a legislação falando as atividades, que você tem a opção de optar se você quer pagar 20% sobre o valor da sua folha de pagamento ou pagar a CPRB, que é uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? Sobre o faturamento. Com E alíquotas de 1 a 4,5%, né? Depende do setor. exatamente, exatamente. Vou até falar alguns aqui para o pessoal já ir se familiarizando. Exemplo: serviços de tecnologia, 4,5%. Serviços de transporte rodoviário de carga, por exemplo, é 1,5%. Então, trazendo de forma bem simples, é você fazer essa continha. Quanto que tá a minha folha de pagamento? Quanto que eu pago para os funcionários? Guaná falou, exemplo, tá 20 mil. Então, sua folha de pagamento é 20 mil, você vai pagar 20% em cima desses 20 mil. Ah, mas quanto é o faturamento? Quanto é a receita bruta? Eu tenho a opção de, exemplo, transporte de cargas, pagar 1,5% sobre a receita bruta. Vê qual é o menor e faz a opção. Isso a gente está falando para as empresas de lucro presumido e lucro real. Onde você tem obrigatoriamente no presumido e no real recolher o patronal ou um ou outro, né? Então, já verifica, pega o link aqui embaixo na descrição, onde está falando todos os setores, qual podem optar, e aí você tem condição de reduzir muito a sua guia de INSS, optando pelo CPRB. E o que a gente vê bastante também é muitas contabilidades, muitas vezes nem sabem, né, Mi? Que dá pra gente fazer essa análise entre onde fica melhor, onde você vai ter redução de imposto. Então, muitas vezes a empresa ela não é do simples, né, presumido real, e tem a desoneração da folha. E poderia pagar muito menos sobre o faturamento e muita gente não faz, né? Sim. Esse estudo, isso é muito importante, porque é uma coisa que a gente vê acontecer bastante. Então, você que está estudando, que está começando, você que tem uma contabilidade, bora se atualizar, bora seguir a gente aqui, porque a gente sempre vai ter informação bacana pra vocês. E o que a gente quer que vocês ganhem dinheiro, né? A gente quer que vocês ganhem dinheiro. Sim. E assim, pagando menos, injeta mais na economia e tem a possibilidade de contratar mais funcionários, né? Isso, com certeza. Então, acho que esse é o intuito, o objetivo da legislação, é fomentar mais a economia. E quando a gente fala de exoneração, a gente não fala de pouco dinheiro, né? A gente tá falando de muito dinheiro. Principalmente das maiores empresas, a gente que trabalha com contabilidade, a gente sabe que o valor pesa e pesa bastante. É uma coisa que é algo que impacta realmente o desenrolar da sua empresa, o andamento da sua empresa, né? Se você não estiver preparado para isso e se você não estiver bem instruído também. Importantíssimo isso que a Nath falou, porque dependendo da atividade, a guia de INSS vai altíssima. Vai. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, construção civil, por exemplo, obras, né? Que você contrata inúmeras mãos de obras. E aí sua folha de pagamento é altíssima, então tem que fazer a continha, se compensa pagar 4,5% sobre o faturamento ou realmente o patronal sobre o valor da folha. É bom também salientar a questão se a pessoa optar, né? Ela tem que ficar até o final do exercício. Como é que funciona? Essa parte da irretroatividade. Por quê? Para manifestar a escolha pelo CPRB,
a manifestação ela é feita pelo pagamento da primeira guia. Então, olha para vocês verem como a gente está no momento crucial de escolha, né? Porque vai virar o ano, então o fechamento da folha de pagamento de janeiro e também da FDRINF, do E-Social, a gente vai fechar em fevereiro. Então, a primeira guia vai ser paga dia 20 de fevereiro de 2023. E você manifestando a escolha ali, ela é irretroatível ao ano calendário. Isso nós estamos falando de lucro presumido e lucro real. Daqui a pouco a gente vai falar também onde cabe isso para Simples Nacional. E é legal, isso é importante. Você que trabalha no departamento pessoal e tem um sistema parametrização, normalmente a gente parametriza essa informação anualmente. É onde você coloca o seu FAP, você coloca a data da desoneração. Muitos sistemas, eles entendem que você tem que colocar anualmente. Então, quando você for fechar sua folha de janeiro, lembrar que tem que parametrizar, que muitas vezes a gente faz no automático de subir as informações, né? Enviar os eventos e esquece que tem que fazer a opção para desoneração, porque depois que o cliente pagou, não tem mais o que fazer. E esse benefício, gente, acreditam, quase perdeu a validade em 2021, só que o governo prorrogou, então até 2023 você pode optar, e são 17 setores beneficiados. Eu vou até listar uns para vocês, além do que a Mi já falou, de construção civil, transporte, ainda tem call center, comunicação, confecção e vestuário, fabricação de veículos, máquinas e equipamentos, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, transporte metroferroviário de passageiros, rodoviário coletivo e rodoviário de cargas, entre outros. Isso mesmo, variando esse percentual aí de 1,5 a 4,5. E um detalhe importante para empresas de prestação de serviço que têm a opção pela desoneração e também tem incidência de retenção de INSS nas notas fiscais, a retenção é um percentual menor para quem opta pelo CPRB. Então, se atentem a isso também. Exemplo, uma empresa de prestação de serviço que tenha retenção de INSS nas notas fiscais e paga o patronal, ela vai reter 11%. Quem opta pelo CPRB, exemplo, uma empresa que paga aí 4,5%, construção civil, por exemplo, ou outra atividade que paga pela CPRB, retém também um percentual menor, 3,5% na nota fiscal. Então é bom se atentar para não ficar essa divergência. E um detalhe também importante, né, que a CPRB a gente informa na FDRINF e depois cai lá para o departamento pessoal para gerar essa guia que antes era gerada de forma separada, via DARF, agora vai junto pela DCTF, né, Nath? Justamente. A DCTF, ela veio, que é o DARF previdenciário agora, né? Com a chegada do E-Social, ela passou a ser obrigatória. Então, é uma guia unificada. Mais pra frente, a gente vai ter a unificação de outros impostos também. E isso é uma coisa importante, né? Para vocês verem que tudo tá se linkando, tudo tá se fechando. Então, é importante que as informações estejam certinhas, estejam coerentes, porque agora não tem mais muito o que fazer, né? Um setor depende do outro, né, Mia? Agora a gente trabalha em conjunto mais do que nunca. Antigamente eram setores totalmente distintos, né? Hoje em dia a gente tem que trabalhar em parceria. Você já fez isso? Ah, não, tem que esperar, ó. Tem que refazer, volta, reabre. Então a gente sabe quem trabalha com esse meio que está cada vez mais fechado. Né? Exatamente, tem que se comunicar os setores, né, dentro da contabilidade. E sobre prazo, né, lá, a desoneração da folha, ela ia ter término, né, ano passado, não poderia ser prorrogado para esse ano, mas aí o governo voltou atrás e agora está com validade até 2023. 2023, né? Dezembro de 2023. Assim, a gente espera que prorrogue, porque é um benefício e tanto para as empresas, né? Ano passado, quando a gente achou que ia sair, quando a gente fez o estudo das nossas empresas, o que eles iam pagar de imposto pós-pandemia, foi muito. Chegou a ser triste, né? Passou a palavra triste, porque é uma coisa que eles já estavam acostumados há uns anos, já vinham utilizando desse benefício, e em pós-pandemia voltar a onerar a folha ia ser bem complicado, né? Inclusive, saiu uma decisão recente no STJ sobre isso, porque algumas empresas, alguns setores passaram a não ser mais beneficiados pela desoneração, então eles ficaram
em desespero, né? Porque Até porque não foi algo divulgado tão antes, né? Foi uma coisa que pegou mega gente de surpresa. Foi. Foi bem de surpresa, então foi bem complicado. Foi uma época bem tensa, né? Sim, sim, porque não, a gente tava naquela, né? Eles não davam resposta final, né? Ano passado, e por fim resolveram prorrogar, né? Depois também de ficar em cima, muitas instituições, né? Muitas Muitas empresas empresas. entraram com pedido de liminar, porque imagina, do nada a gente está falando de milhões. Tem empresas que economizam milhões, a gente não está falando de R$ 100, R$ 200. Está falando de muito dinheiro. Que ia impactar muitas empresas deixaram de contratar na pandemia e impactar, já tiveram prejuízo financeiro. Iam ser impactadas novamente com oneração de um imposto muito alto. E quando a gente arruma trabalho, como a gente consegue que a economia volte a crescer, né? Então, ainda bem que eles tiveram esse discernimento, né, de manter pelo menos até 2023. Sim. E algumas curiosidades também, né, sobre a desoneração, que empresas com matriz e filial, o recolhimento da CPRB é pela matriz, é sempre centralizado, né, seguindo o entendimento do federal, onde os impostos são centralizados. Recolhimentos inferiores a R$ 10 também não gera. E vamos entrar também na questão do Simples Nacional, onde isso impacta, né? Onde a Nath até comentou que a gente tem que fazer essa análise mês a mês. Que é o seguinte, empresas que possuem atividades, mais de uma atividades concomitantes, né, que falam, onde você tem uma parte do seu faturamento que se enquadra na lista de atividades que pode escolher pela desoneração e um KNAI, uma outra atividade onde não inclui na lista da desoneração. Então você precisa fazer essa desoneração parcial. Tem ela integral e tem ela parcial. Então, como funciona, por exemplo, na prática? Quando a gente vai apurar uma empresa que é do Simples Nacional, a gente verifica ali o anexo, o código de serviço que ela utilizou na prestação dela, na nota fiscal, e a gente verifica em qual anexo ela vai se enquadrar no cálculo do Simples Nacional. E quando ela se enquadra no anexo 4, ela obrigatoriamente não paga o CPP, que é o INSS dentro do Simples, e ela precisa pagar a parte patronal junto com a guia de INSS. Aí é onde vem. Então, exemplo, empresa com atividade que é obrigatória no anexo 4, obrigatoriamente tem que recolher o patronal. Aí é onde você vai naquela listagem e vê, deixa eu ver aqui se é minha atividade, se esse serviço eu posso optar pelo CPRB. CPRB é apelidando, né, contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, enquadra, esse serviço enquadra. E aí você faz a continha se é vantajoso ou não. Aí é importante salientar também, para você que cuida da folha de pagamento, não é porque a empresa se enquadra nesse anexo 4, que a atividade dela está enquadrada, que todos os funcionários vão recolher. Você vai colocar sobre todos os funcionários esse percentual. Então, assim, a gente tem que ver também qual o CBO, se essa função ali cara ao CBO do funcionário, porque tem vezes que metade da sua empresa, como é concomitante, né? Metade da sua empresa vai incidir, outra metade não, porque aquela atividade não faz parte do anexo 4. E muitas vezes as contabilidades colocam todo mundo. Todos, mesmo não tem essa análise de entender tal funcionário tá incluso, tal não. E isso dá uma economia bastante grande também, né? Sim. Quando a gente faz essa separação, tem vezes que você tem um ou outro funcionário só. Né? Não é nem o forte da empresa e você consegue. Ou então você consegue tirar 10, 20, 30 funcionários daquele montante, já é uma economia para você também. com certeza. Exatamente. E aí, lá dentro da apuração ali do Simples Nacional, do imposto sobre o faturamento, é onde faz essa divisão. Então, pegou, exemplo, você que trabalha em contabilidade, você vai apurar uma empresa de prestação de serviço e ela executou 2 serviços. Um serviço que é anexo 3 e um serviço que é anexo 4. Explicando, quando a gente fala de anexo 3 e anexo 4, são listagens. Listagens de X atividades tributa com X percentual no Simples, anexo 3. Outras atividades tributam com um percentual diferente, anexo 4. Então, no Simples Nacional, a gente tem anexo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você separa dentro do PGDAS, o que é anexo 3, anexo 4, o pessoal ali do setor fiscal informa, né, para o departamento pessoal,
tais serviços foram com atividade do anexo 4, onde eles separam, então vamos calcular o patronal. E aí é onde você vai lá na listagem, ver se aquela atividade pode ter o CPRB e escolhe, não, melhor pagar o CPRB, que é X% sobre o faturamento, do que os 20% sobre a folha. Ô, Mia, até te falar, se eu não me engano, a gente já teve caso quando a empresa emite nota fiscal com atividade errada. Também tem Também. vezes que isso acontece muito, né? Vai ali na correria e você acaba colocando uma atividade. Nem foi aquele serviço, mas por desconhecer, você está acostumado a colocar aquele KNAI, coloca aquele KNAI e você vai estar pagando mais imposto sobre isso, né? Tem que tomar cuidado também com o KNAI que você coloca na nota que você emite. Exatamente. Aí já tem um recado para você, empresário, empreendedor que está nos ouvindo. Parece às vezes um códigozinho simples. Vou tirar a nota fiscal aqui rápido porque esse código é o mesmo da outra. E não, faz total diferença pro imposto, por tributo que a contabilidade vai te mandar. Isso falando com o empresário que está nos ouvindo, né, e nos assistindo. Então, precisa se atentar a esses detalhes da nota, porque um simples código precisa estar 100% correto. Você está emitindo sua nota fiscal, verifica se a descrição bate com o serviço executado, para justamente poder aproveitar de talvez um benefício da desoneração por colocar esse código certo. E se você tem dúvida, o seu CNPJ tem todos os KNAIs. Senta com o seu contador e pergunta: se eu for fazer tal tipo de serviço, qual KNAI desse que eu coloco? Rapidinho, são poucos KNAIs, você separa direitinho, porque isso acontece muito, né, amiga? Muito. Sim, muito, muito. E isso é uma questão de informação. E é algo que você vai parametrizar praticamente uma única vez, já vai deixar ali certinho, porque a atividade que você trabalha vai ficar certo. E você que trabalha na área entende muito o que a gente está falando, porque isso acontece no dia a dia, né? Tem que estar sempre ligando para o cliente, às vezes ele coloca errado, né? E faz total diferença. E isso que a gente analisa, hein? Tem contabilidade que não analisa, não. É verdade. Esse é um outro ponto, né? Isso que a gente faz a análise sempre de todas as notas. Exatamente. Por isso a importância de você ficar por dentro no que acontece na sua empresa. Você contrata uma contabilidade, obviamente, para não se preocupar com isso, mas você sabendo sobre os seus direitos é algo que você vai conseguir cobrar, não é? Porque é difícil, a gente vê muito... eu não entendo nada de contabilidade, eu pago para vocês fazerem o serviço. Vocês não estão errados. É a prestação do serviço. Mas como você vai cobrar algo que você não sabe? Óbvio, você não precisa ir a fundo em todos os assuntos, mas você precisa ter uma noção daquilo que está sendo passado justamente para não ser lesado, né? Exatamente. E nós estamos chegando ao fim, né? Falando um pouquinho aqui para vocês, mas inclusive esse é um assunto que tem bastante detalhes, pessoal. Então, se vocês ficarem com dúvidas, quer que a gente aprofunda um pouco mais, até na forma prática de fazer, deixa aqui nos comentários do YouTube. Você que está nas plataformas de áudio, vai lá no canal do YouTube, inclusive para nos seguir, maratonar os nossos episódios, porque tem muita coisa bacana. E deixe lá seus comentários, suas perguntas. Quero que explique um pouco mais. Quero que fale, minha empresa trabalha com exportação. Entra ou não na desoneração, o cálculo, a CPRB? Então, deixa suas perguntas aqui embaixo no canal do YouTube, que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês, né, meninas? Inclusive, saíram decisões judiciais recentes sobre a desoneração, no caso de setores que perderam o benefício. Entrou uma nova lei modificando o seu direito, e aí perdeu. E eles ficaram desesperados, entraram com ação judicial, porque tem aquela questão que a gente falou no início, né? Você optou, recolheu, isso vai valer no restante do exercício, né? Exato. E aí muitas empresas pegaram essa brecha, esse artigo lá da lei de desoneração, que até vou citar aqui para vocês qual é o artigo. Aí a opção, o artigo 9º, parágrafo 13º da Lei 2.546 de 2011, que fala: a opção pela tributação substitutiva prevista nos artigos 7º e 8º será manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano ou a primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo ano calendário. Então, eles pegaram essa parte do irretratável e falaram, poxa, pelo menos... Porque, assim, essa lei que eles estavam brigando, que alguns setores perderam direito, foi instituída em 2018, em maio. E aí, a validade
passou a valer em setembro. Eles ficaram, poxa, pelo menos até o final do exercício de 2018, que a gente continue com a desoneração e passa a valer no ano que vem. Só que não deu certo, várias empresas entraram com ação, porque tem um artigo na Constituição que fala que a contribuição previdenciária pode ser modificada, desde que observada o prazo de 90 dias. Então, passa a valer depois de 90 dias. É o artigo 195, parágrafo 6º, que fala as contribuições sociais de que trata esse artigo, que é o artigo 195, que trata sobre as contribuições sociais, só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Então, se a lei foi instituída em maio e passou a valer em setembro, ela observou os 90 dias. Então, essas empresas que perderam o benefício, infelizmente, não conseguiram manter, pelo menos até o final do exercício. Isso foi em 2018 e as decisões saíram recentemente. Nossa, e pessoal, então fica essa dica para vocês agora, fim do ano, é mais um assunto para inclusão no planejamento tributário que vocês precisam fazer para os seus clientes agora, fim do ano, para incluir no próximo ano já, não recolhia pela CPRB, não era optante pela desoneração, fez o cálculo, é mais vantajoso, já é uma economia tributária para você no próximo ano de 2023, né, meninas? Então, mais oportunidades. É isso aí. Então, pessoal, vamos fechar por aqui, né? O nosso episódio número 4. Siga o nosso canal, deixe seus comentários. Obrigada, Laís. Obrigada, Nath. Eu que agradeço. E um abraço para vocês, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.